Fala pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai estudar, fazer uma retomada para sua prova bimestral. Lembrando que é terça-feira, dia 6. Os capítulos que você precisa estudar para a prova são os capítulos 4 e o capítulo 5, tá bom? Vamos começando então lá com o capítulo 4, tá aí o livro na tela de vocês. O capítulo 4 se chama Pré-História. E ele começa lá na página 339 aqui. A primeira coisa que é perguntada no livro é o que é a pré-história. E para responder isso, eu já digo para vocês, pré-história, ela é um dos períodos da história, e é bom a gente pensar o seguinte: a pré-história está dividida em três períodos, que é o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Então, todo período da existência humana antes da escrita, a gente chama esse período de período da pré-história ou da história dos povos pré-lestrados ou ágrafos, então aqueles que ainda não escreviam. A gente tem alguns registros em parede, mas não são escritas. E também, para começar, é importante a gente pensar por que é importante estudar a pré-história. Qual a importância de estudar a pré-história? A pré-história é importante a gente estudar pelo motivo no qual, quando a gente estuda o passado, a gente compreende o presente. Então, para a gente compreender todo o processo de transformação do ser humano, da humanidade, esse ser no tempo e nesse espaço, para a gente ser o que somos hoje. Então, a gente estudou alguns períodos anteriores, alguns capítulos anteriores, dizendo que nós não fomos os primeiros do gênero Homo, então houve um processo de evolução, né? E por isso é importante a gente saber em qual momento desse processo nós estamos, tá? Então, estudar para a história é importante para a gente entender o processo da humanidade como ser existente no planeta, tá? E aí, vamos seguindo aqui no livro. Ah, como eu disse para vocês aqui, dividido em três períodos: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Paleolítico significa a Idade da Pedra Lascada, porque os seres humanos faziam suas ferramentas lascando a pedra, batendo uma pedra na outra. Então aqui a gente tem algumas imagens. Neolítico significa também Idade da Pedra Polida ou da Pedra Nova. Ainda o ser humano fazendo ferramentas e artefatos de pedra, porém agora lapidando um pouco mais e polindo um pouco mais essas pedras, tendo um resultado melhor, não só no acabamento, mas também na efetividade, no trabalho com essas ferramentas. E depois dos 5.000 anos em diante, a gente tem aí a idade dos metais, quando o ser humano começa a descobrir e minerar alguns metais e compreender que essas ferramentas elas são mais resistentes do que aqueles e mais eficientes do que aqueles produziam. Então, paleolítico de 3 milhões de anos atrás até mais ou menos 10.000 a.C., neolítico de 10.000 até 5.000 a.C., e idade dos metais dos 5.000 a 3.500, 3.000 a.C., até o surgimento da escrita, que a gente não coloca essa data com precisão, porque ela acontece em diversos lugares do planeta, tá? E vamos lá. Falar de paleolítico. Paleolítico significa, então, idade da pedra lascada, como a gente viu, vai de 3 milhões de anos até mais ou menos 10.000. Significa paleo, velho, e lítico, pedra, então pedra velha, e depois neolítico vai significar mais ou menos pedra nova, tá? Esse termo vem do fato dos seres humanos ali, né, no Homo erectus e no Homo habilis, produzir esses objetos de pedras lascadas. Aqui a gente tem algumas observações, né? Aqui a gente também tem a citação de um ancestral nosso que é o Australopithecus, né? Ainda nesse período usavam instrumentos de pau, ossos, pedras. É... E aí o ser humano vivia nesse período de caça, coleta, né, de frutos, raízes, folhas, grãos e a caça de animais e pesca também. Elas era geralmente consumida crua. Porém, depois de um período, o ser humano também domina o fogo dentro desse período. Dominar o fogo é importante não só por cozinhar ou assar o alimento, que isso vai trazer mais saúde para o ser humano, mas também por aquecer durante a noite ou num dia frio, afugentar animais, dar claridade para o ser humano enxergar melhor à noite. Então, tem diversos
benefícios aí o domínio do fogo pelo ser humano para a sua existência, né? O ser humano também já produzia alguns artefatos que a gente pode observar como obra de arte, né? Como a gente está vendo aqui, uma estatueta que tem 11 centímetros, né? Que tem aproximadamente aí 23 mil anos de história, tá? E a gente sabe isso pelo formato e por onde ela está localizada na Terra. Aqui a gente tem uma imagem do ser humano dominando o fogo, né? E a importância ali de se aquecer, de fazer alimento e de tudo mais. E aí a gente chega aqui na como que o ser humano vem para a América. É importante a gente pensar nisso porque nós estudamos nos capítulos anteriores que o ser humano surge na África e dali da África começa a se espalhar por os outros continentes. Então uma das teorias que é o texto apresenta aqui duas teorias, tá? A primeira teoria, que é essa aqui, ó, ser humano surge na África, ele caminha aqui para a Ásia, vai para o norte da Ásia, e aí é bem onde está esse bonequinho aqui que eu estou passando o mouse em cima, aqui é o Estreito de Bering. Ele conseguiu atravessar andando aqui, vir para a América do Norte e caminhar para a América do Sul. Observem que hoje esse Estreito de Bering aqui é um mar, né? Como que o ser humano conseguiu caminhar, né? Passar por ali caminhando. Acredita-se que num período de era que ali glacial, onde estava tudo congelado, aqui é bem no norte do planeta, e aí o ser humano conseguiu passar por ali caminhando, certo? Então aqui a gente tem as possíveis rotas. A primeira, Estreito de Bering. A segunda é o ser humano saindo da África, vindo para a Ásia, da Ásia para a Oceania, e aqui onde está esse espaço verde, o, que é a região da Polinésia, o ser humano conseguiu chegar na América do Sul. Aí você vai pensar, mas professor, impossível, olha o tamanho desse oceano para eles atravessarem. Bem, lembrando que a proposta da teoria é que o mar esteja num nível mais baixo, porque tem muita água congelada, então nesse meio do caminho aqui na região da Polinésia haviam diversas ilhas, e o ser humano com pequenas embarcações de ilha em ilha vai chegando até a América do Sul. Cabe lembrar que aqui tem uma ilha a 3.000 quilômetros do Chile, né, da costa chilena, que é onde tem aquela Ilha de Páscoa, onde tem aqueles moais, aquelas cabeças de pedra gigante, né? Então, ainda tem uma ilha ali e ainda tem muito vestígio arqueológico na ilha. Então, por isso que a teoria é possível. Então, aqui a gente tem as duas teorias para a chegada do ser humano na, no planeta Terra, tá? Depois a gente passa, né, que é o Estreito de Bering, e aqui no finalzinho, ó, Oceano Pacífico, tá bom? Pessoal, então estou com o microfone aqui dando algumas falhas, vou fazer alguns cortes. Então a gente viu aqui a chegada do ser humano na América pelo Estreito de Bering e também pela Oceania, certo? Nosso próximo texto ele vai falar sobre as pesquisas arqueológicas no Brasil. Então a gente vai ver aí que o fóssil mais antigo da história da América é a Luzia, encontrada no Brasil, com cerca de 11.500 anos atrás. Ela viveu cerca de 25 anos, foi encontrada na década de 70, tá? Isso foi encontrado em Minas Gerais. Aí aqui a gente tem algumas pinturas rupestres e também a gente tem aqui uma imagem feita a partir dos fósseis ou do fóssil de Luzia. Essa imagem que a gente tem é de um sítio arqueológico muito importante no Brasil, que é o sítio Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, um dos maiores do Brasil também, tá? Então, para falar da ocupação no Brasil, e esses povos que viviam no Brasil, vamos chamar de povos indígenas, eles também tinham a sua produção de alguns artefatos, como está sendo colocado aí na tela, né? Ancestrais dos indígenas americanos. Então, antes desses indígenas que a gente conhece hoje, das etnias que a gente conhece hoje, aqui o livro só vai dizer para a gente da diversidade
que eram esses povos aqui na América, e lógico, faltam aí centenas para o livro citar. Mas o mais importante é a gente pensar que há povos vivendo aqui, povos originários no nosso território, há mais de 25 mil anos, com certeza, vivendo aqui na América, tá? Então, o próximo período da pré-história que a gente vai estudar é o período Neolítico, e o período Neolítico vai começar mais ou menos ali no 10.000 a.C. e vai até se estendendo a cerca de 5.000 a.C., que é quando vai começar o, o período dos metais, Idade dos Metais. O livro aqui está errado nesse 3.500 aí, tá? Idade do Neolítico também vai ficar conhecido como Idade da Pedra Polida, como a gente falou. O Homo sapiens começou a polir as pedras, fabricar ali machado, ponta de lança, facas e diversos outros instrumentos que facilitava a vida dentro daquele período. E aí vai acontecer uma das coisas mais importantes na vida do ser humano também nesse período, que é o que a gente vai chamar de revolução agrícola. O ser humano vai aprender a plantar, a colher e também vai aprender a domesticar animais, que é como a gente tem aí uma imagem com duas ovelhinhas e um homem já domesticou esses animais. Por que que isso é importante? O ser humano agora ele pode deixar de ser nômade, porque ele produz seu próprio alimento. Ele produz sua comida, ele cria seus animais, ele planta suas comidas e aí não falta mais nada. E aqui é importante porque aqui é o início das vilas que vai se transformar em cidades como a gente conhece hoje. Então o ser humano deixa de ser nômade e passa a ser sedentário nesse período, tá? E aí tá aqui, ó, o que foi a Revolução Agrícola e aí esse processo a partir do ano 10.000 a.C., explicando tudo aqui nessas duas páginas para vocês, 352, 353, tá? E aí o ser humano aprendeu a plantar e a colher. E ele virou sedentário, certo? Então, esse sedentarismo fez com que eles começassem a se fixar em lugares, ter moradia fixa, e essas vilas foram crescendo, foram sendo criadas, e o ser humano foi tendo necessidades de divisão de trabalho, é, também aparecendo aí a necessidade de um governante, a necessidade de leis, e no próximo capítulo a gente vai falar dessas primeiras sociedades do período da pré-história, tá? E aí aqui alguns vestígios dessas sociedades. Chegando no 5.000 a.C., o ser humano entra num novo período, que é o período da Idade dos Metais, onde o ser humano aprende ali mais ou menos é, a usar o cobre, só que ainda é muito flexível, depois vai para o estanho, e depois o estanho com bronze vai formar o ferro, e o ser humano até hoje faz muitas ferramentas e muita coisa com ferro, né? Então esse é o processo do ser humano ir descobrindo e moldando, então esse metal aqui não é muito bom ainda, então vamos testando, e aqui a gente já tem uma imagem mais ou menos de uma vila, né? Ou de uma aldeia, como a gente conhece aí as aldeias indígenas, ou como a gente imagina, né, que eram é, algumas vivências de alguns indígenas. O ser humano nesse período, já começando a viver em vilas, a gente já vai chamar mais ou menos aí de uma coisa urbana, que ele vai começar a fazer comércio, só que o comércio é a partir do escambo, então cada um vai trocando o que tem pelo que precisa com o outro, e vai surgindo aí os comerciantes e vai começando a surgir diversas outras profissões. Lembrando que eles trocavam o excedente da sua produção, então aquilo que sobrava da sua produção. E aí, com o desenvolvimento do comércio, vai começar o que o livro chama aqui de revolução urbana, que é onde o ser humano vai começar a montar ou viver em vilas e dividir tudo certinho, até a gente chegar na centralização do poder. Por quê? Essa vila, imagina na sua mente, mora 100 pessoas, 50 pessoas numa vila. Você consegue conversar com todo mundo, qualquer coisa resolver. Agora imagina 1.000 pessoas numa vila. Já é necessário, então já começa ali a necessidade de eleger um governante para organizar aquilo, daqui a pouco escrever leis. Então
organizar todo o processo para que o ser humano consiga viver em harmonia dentro daquele espaço e todo mundo junto, tá? Então, aqui é a centralização do poder. Lembrando, as cidades elas precisavam estar próximos à água, por causa das águas que vai irrigar as plantações e também para que o ser humano possa sobreviver. E os animais que eles estão criando também a partir de agora. A gente tem aqui o surgimento da escrita, que vai acontecer mais ou menos entre 4.000 e 3.000 a.C. Nosso livro coloca entre 3.500 e 3.000 a.C., tá? O surgimento da escrita. Então aqui a gente tem duas escritas que vão surgir mais ou menos no mesmo período. A escrita cuneiforme, que a gente vai falar dos povos da Mesopotâmia aqui, então surge lá na Mesopotâmia, e a escrita hieróglifa, que vai surgir no Egito, que a gente vai estudar um pouco mais sobre o Egito adiante, tá? Então, começa a surgir as escritas e aí começa a surgir o Estado, porque essa escrita vai começar a escrever leis, essa escrita vai ser utilizada também nos textos religiosos da antiguidade, tá? E dessa forma a gente acabou aqui o nosso capítulo 4. E aí, deixa eu colocar o início do capítulo 5, dar um esqueminha aqui no microfone. Capítulo 5. Primeiras civilizações do Oriente Médio. Então, o que eu quero pensar com vocês aqui é o seguinte, para esse capítulo ser fácil de estudar. A gente vai falar aqui de uma região chamada Mesopotâmia, que é essa região que está aqui no mapa, que a gente está falando meso significa entre, Potâmia significa rios. Então, quando a gente fala Mesopotâmia, nós estamos falando de uma entre rios. E o que que acontecia entre esses rios e quais são os rios? Os rios são Eufrates e Tigre, ou Tigre e Eufrates, e diversos povos vão se desenvolver nessa região. Lembrar que, em muitas vezes, um povo vai dominar o outro para viver dentro daquela região, tá? Esses povos, a gente vai estudar algum deles aqui, ó. Vou passar por eles e depois eu volto rapidinho com algumas características de cada. Sumérios, acádios, babilônicos, duas vezes, assírios e o povo hebreu, que aparece aqui, tá? Depois os babilônicos de novo. E aí, por último, vai aparecer para a gente aqui os fenícios, mas os fenícios não viverão nessa região. Os fenícios vivem lá onde hoje é a Jordânia, na Ásia. Então, deixa eu voltar para os sumérios, que é o primeiro povo que a gente precisa. Vamos lá. Sobre os sumérios. Os sumérios é um dos povos que é ali que surge algumas das primeiras grandes cidades, como Ur e Uruk, cidades com cerca de 10.000 habitantes. Essa cidade também tinha soldados, artesãos, escribas, como eu falei para vocês, essa ideia de dividir funções é necessária nessa sociedade, concentrar em um governante também, tá? E eles desenvolvem uma escrita que é a escrita chamada cuneiforme. É esse povo também que é importante a gente destacar as primeiras grandes construções, como os zigurates, que está em negrito aqui, que são construções como essa daqui que vai dar origem a depois as construções de pirâmides. Esse tipo de construção ela servia tanto para cultos religiosos quanto para relações de poder do Estado e de reuniões políticas também, tá bom? Vamos agora para os acádios. Os acadianos, eles entram, né, invadem essa região, invadem ali a região dos sumérios. O rei mais conhecido deles é o rei Sargão I, né? Então a gente vê que eles desenvolvem ali toda uma linguagem,
um comércio na região. Isso tudo a gente está falando no século 3 ou no ano 2100, 2200 a.C., tá? E aí vai ali passar alguns reis, né? Até chegar no domínio da Babilônia, que é um dos povos mais conhecidos aqui. A Babilônia vai governar essa região duas vezes. A primeira região, o governante mais conhecido vai ser Hammurabi, e a segunda parte, que é o segundo momento desse governo, vai ser conhecido pelo governo de Nabucodonosor. Nesse primeiro momento, a gente vai falar aqui da importância desse primeiro governo, que é um dos primeiros códigos de leis escritas da antiguidade, que é o famoso de Hammurabi. Então, o Código de Hammurabi é aquele que fica conhecido por olho, dente por dente, que é aquilo que você faz para uma pessoa é feito com você novamente, tá? E esse código, ele vai servir de inspiração para diversas outras sociedades. Então, não o tipo do código, mas a importância de existir um código de leis para reger essa sociedade, né? Então, isso vai influenciar todas as civilizações adiante, que vai pensar assim, ó, é interessante, quando você escreve um código de lei, a gente sabe o que que tá e o que que não tá, né? Não fica a partir do julgamento das pessoas. E aí, depois, os assírios vão dominar essa região, né, do primeiro reino da Babilônia. Os assírios vai aparecer como um povo muito violento. A história desse povo também está na Bíblia Sagrada. Eles vão dominar ali uma guerra contra os hititas, depois as cidades de Assur, Nínive, da Babilônia, e vão tomar essa região. Os assírios são os primeiros a criar carros de combate, como está aqui na imagem, né? Então, homens com lanchas, flechas e numa biga ou numa quadriga. E eles vão governar ali mais ou menos no ano 1595 até o ano 1000, tudo isso antes de Cristo, tá bom? E vão ser dominados de novo pelos babilônicos, que aqui está escrito Nabucodonosor, que toma de novo essa região, tá? Passando direto para os hebreus, que é a história que vocês encontram aí nos primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros, a gente vai contar aqui rapidamente a história do Antigo Testamento, começando lá com Abraão, no livro de Gênesis da Bíblia. Então, aqui vai falar daquela terra prometida para Abraão, começando o que a gente vai conhecer por monoteísmo, né? As religiões monoteístas, que é a crença num único Deus. Essa história também vai passar por essa região. Os hebreus vão marchar por não estar com a terra preparada para o Egito. No Egito vão ser escravizados, e saindo do Egito, Moisés vai guiar esse povo. Então aqui mostra do Egito a Canaã. Moisés vai guiar esse povo, vai sair do Egito, vai passar todo aquele processo lá de Moisés abrir o Mar Vermelho, de chegar no Monte Sinai, pegar os 10 mandamentos, né, que Deus entrega para ele, e aí o povo sim consegue se encaminhar para a Terra Prometida, que é essa região da Mesopotâmia, que é a famosa Canaã. Aí eles formam um reino, e nesse reino eles têm 3 reis, Saul, Davi e Salomão. Com a morte de Salomão, eles vão brigar e vão se dividir em 2 tribos, Judá e Israel. E aí eles vão ser invadidos pelos babilônicos, que está aqui, reinado e cativeiro na Babilônia. Então aqui os babilônicos vão invadir novamente e vão fazer os judeus de escravizados, sobre o governo de Nabucodonosor. E aí, de acordo com o Antigo Testamento, vai acontecer a diáspora judaica. O que significa diáspora judaica? Diáspora, quando o ser humano ele sai do grupo para um lugar, eles dispersam. Então, diáspora é uma dispersão do povo judeu pelo mundo, tá certo? E aí a gente vai para o último grupo
que são os fenícios. Os fenícios não viveram na Mesopotâmia, então viveram onde hoje é o atual Líbano. E os fenícios, eles têm algumas contribuições importantes. Primeiro, excelentes navegadores. Então, eles chegam a dominar o mar Mediterrâneo na navegação, conseguem sair do mar Mediterrâneo, navegar em mar aberto, que é o Oceano Atlântico, passar pelo sul da África e ainda chegar no Oceano Pacífico. Mas não somente isso. É também importante que eles descobrem o vidro, né? Também um tipo de escrita que se chama escrita fonética, que é a que a gente utiliza hoje no português, onde cada uma letra tem um som. Então, isso se chama escrita fonética. E aí está a, a contribuição, né, dos fenícios para o que a gente ainda utiliza hoje. Aqui tem uma imagem, né, que representa um pouco essa escrita dos fenícios. E dessa forma eu vou ficando por aqui, meus queridos. Espero que vocês estudem bem, vá bem na prova e a gente se vê na terça-feira. Forte abraço.